Aqui, ó, controle de lenta. É ou não é malha fechada? Ele permitia a correção de 30%, algo assim. Na prática, deu pau na sonda. Tem um negócio que são os batentes de controle. O que serve esses batentes? Aqui, ó, controle de lenta. É ou não é malha fechada? O que vocês acham, galera? Vamos pensar. Todo controle de lenta, quando vocês tiverem dúvida, vocês falam o seguinte, cara, tem que ter 3 coisas: alvo, medição e maneira de atuar. No caso do controle de marcha lenta, você tem o item 1, um alvo? Você tem o quê? Você define o RPM alvo do seu motor. Quanto vai funcionar na marcha lenta? Normalmente é uma tabela. Por que é uma tabela? Porque às vezes com uma temperatura do motor menor, tipo 0 graus, motor gelado, você quer que a rotação da lenta seja maior. Por exemplo, 2000 RPM. Estou dando um exemplo aqui. Agora, se o motor está aqui, por exemplo, a 100 graus, já esquentou, aí você pode, por exemplo, colocar 800 RPM, depende do carro, não existe receita, certo? Depende do carro, depende do motor. Então, primeira coisa, você tem um alvo. Então, o primeiro item já foi, você tem um alvo. Item 2, você tem uma medição disso? Tem, você mede o RPM do motor. E o sistema, ele pode atuar sozinho para subir o RPM ou baixar o RPM? Pode, ele tem o terceiro item, ele pode atuar no sistema. Então, sim, controle de marcha lenta é um controle em malha fechada, porque ele tem um alvo, ele tem uma medição e ele pode atuar no sistema. Galera, por isso que eu estou falando para vocês, tem 3 coisas, tem em todo controle de malha fechada. Quando vocês tiverem dúvida se é controle de malha fechada ou não, pensa nisso aí que vai resolver a parada. Como que ele pode subir RPM ou diminuir o RPM? Cara, depende do seu sistema. Se ele tem borboleta eletrônica, ele pode abrir um pouco a borboleta, ele pode atrasar o ponto ou adiantar o ponto para fazer com que o motor ganhe RPM ou diminua a rotação, beleza? Qual é o grande erro da galera? O sistema de malha fechada, ele é feito para você fazer pequenos ajustes automáticos, pequenas correções automáticas. Não é para você fazer um negócio assim, cara, que nem muita gente faz. Essa injeção eletrônica tem correção de sonda. Liga a correção, joga um mapa qualquer e tá tudo certo. Olha aqui, ó, o lâmina tá funcionando no alvo. A injeção é do caralho. Não é assim. Sempre que você não tiver uma tabela base, um ajuste base bom, vai dar cagada. Essa história foi em 2017, galera. Eu tava no Jalapão. Vocês já ouviram falar do Jalapão? Cara, o Jalapão fica no Tocantins. Cara, é um lugar assim, ó, puta, muito bonito pra caramba e tudo mais, mas tem muita competição de rally lá. Esse que é o ponto. Por isso que eu tava lá. Não tava passeando, não. E a gente tava fazendo um shakedown. Era um preparatório pro Rally dos Sertões. E naquela época, antes da pandemia, né? Cara, eu viajava todo final de semana. É engraçado até que minha noiva, ela fala assim, nossa, Roberto, você não tinha nada, cara, tipo, não tinha confortos na minha casa, tipo, por muito tempo eu não tinha uma cama, era só um colchão no chão. Mas por quê, cara? Porque eu não ficava em casa, cara, eu só viajava. Teve essa competição no Jalapão, foi um treino que a gente tava fazendo, um shakedown, não foi nada oficial, alguns meses antes do Rally dos Sertões, não sei se foi 2017 ou 2018. E aí, tava tudo certo. A ideia da equipe era ficar 7 dias lá, o cara mergulhou com o carro num rio, daí o motor morreu. Mas resumindo, por algum motivo a equipe optou por ficar mais 7 dias lá no Jalapão treinando, tá? Para se preparar para o Rally dos Sertões, beleza? E como eu trabalhava viajando, eu já estava certo para ir para Curitiba atender um outro cliente. E aí os caras falaram, cara, fica aí, puta merda, a gente precisa de você, não sei o que. Eu falei, cara, não tem como. Eu já tô 7 dias aqui. Primeiro dia, galera, só para vocês terem uma ideia, a gente tava numa caminhonete assim, e eu sempre levava duas malinhas, né, cara? Uma mala só com as coisas do trampo. Então, computador, notebook reserva, cabo reserva, tudo do trabalho eu deixava numa mochila. E uma outra mochila velha lá, eu colocava cueca, meia, colocava as roupas lá. Cara, no primeiro dia, mala da roupa eu sempre deixava a parte de trás da caminhonete, né? E a minha mochilinha com computador reserva, ECU reserva, cara,
Se alguém roubasse aquela mochila lá, o cara tava feito no mês, né, cara? E eu ficava sempre comigo. Cara, no primeiro dia desse rally aí já, chegamos no local que a gente ia dormir lá, falei, meu, vou tomar um banho, né, meu? Peguei minha mochila das roupas, cara. Falei, nossa, cara, vazou gasolina aqui E tinha, os caras levam gasolina nos tambores, assim, atrás do carro. Cara, um cara vacilou lá, deixou meio aberto. Minhas roupas tudo fedendo gasolina, assim, cara, de um jeito que, cara, impossível de usar, cara. Basicamente, eu fiquei 3, 4 dias com a mesma roupa e fazer o quê? Vamos mandar bala. Galera, rally é isso aí. Quem já trabalhou com rally sabe que negócio, isso aí é fichinho. Mas, enfim, eu tive que sair de lá do Jalapão, peguei avião e tal, e fui para Curitiba. Pousei em Curitiba, o cara me ligando. Roberto, cara, o motor tá falhando. O motor tá falhando. Eu falei, puta merda, cara. Me manda o datalog. O cara, não tem sinal de internet. O cara tava conseguindo falar comigo com um sinal fraco. Galera, é o seguinte, ó. Não existe milagre. O motor tá falhando, você pode ouvir o que o cara tem para falar, mas se você tem uma injeção programável, você tem que olhar o datalog. Pensa que você é um piloto de avião, o cara fala para você, viu, pode pousar lá, ó. Vou te explicar como que é o aeroporto, é assim, assado, do lado esquerdo tem uma montanha, cara, não existe isso, você tem que ter uma maneira de você estudar o negócio. Com falha de motor é assim também, o motor tá falhando, cara, preciso olhar o datalog. E aí, o cara falou, cara, não tem como mandar. Eu falei, velho, dá um jeito. Pega o carro, baixa o datalog, pega o carro, vai em outro lugar, consegue internet. Não tem como eu falar para você. O cara falou, beleza. Mandou, eu olhei. E aí, galera, o que aconteceu? Tem um negócio que são os batentes de controle. Então, o que acontece, galera? O que serve esses batentes? Meu, todo sistema automático pode se autocorrigir. Ele tem limites de aprendizado, tem limites de controle, certo? Por quê? Se algo sair fora, se algo der problema, ele não caga o sistema. Basicamente é isso. Então, o que acontece? Numa área fechada de combustível, você vai lá e fala assim, cara, por exemplo, você pode adicionar no máximo 5% e você pode retirar ou tirar no máximo menos 5%. Por exemplo, galera, não existe receitinha. No mundo das injeções programáveis, não tem coisa, faça assim. Você tem que sempre entender, tá? Não estou dizendo que você tem que trabalhar com mais ou menos 5. Eu estou dando um exemplo. Você pode ir lá e falar, cara, eu quero que adicione 10% no máximo. E o que significa isso aqui? Isso aqui é uma configuração de máximos, tá? Então, vou deixar mais claro para você. Vamos supor que está aqui, ó. Só que ele está tão errado que ele está 20% fora. Se você permite que o seu controle corrija só 10%, o que ele vai poder fazer? Ele vai poder fazer isso aqui no máximo. Ele não vai conseguir trazer para o alvo, porque você limitou ele, certo? Então, o que acontece? Muita gente pensa, cara, esse negócio funciona automático, sozinho, negócio do caralho, vou deixar ele corrigir tudo que dá, certo? Muita gente faz isso, tá? E eu vou dar um exemplo porque que isso pode ferrar com tudo, tá? E foi exatamente isso que ferrou naquele dia lá. Tem alguns projetos, deixa eu só contar pra galera, não é querer tirar o meu da reta não, tá? Porque quem tá me acompanhando sabe que quando tem cagada, eu falo. Quando eu faço cagada, eu conto. Tem alguns projetos, galera, como que eu trabalho? Minha empresa não faz a parte mecânica, prepara motor, não faz nada mecânico. A gente trabalha principalmente com acerto de injeção programável, independente de marca e modelo, chicote elétrico e essa assistência, pista, no rally, aonde quer que seja, beleza? E quando a gente trabalha, a gente tem muitos parceiros na área mecânica, na área de preparação. Então o cara faz o motor e às vezes a gente faz o chicote, às vezes a gente faz o chicote e o acerto, e às vezes tem parceiros nossos que fazem o motor e calibram ele junto com a gente, certo? Então tem muito trabalho numa gestão programável que a galera não curte fazer, certo? Tem muita gente que a gente atende e a gente nem divulga. Por quê? Porque são pessoas que eles querem mesmo falar, eu calibrei essa ECU, beleza, mas a parte suja de deixar tudo funcionando para o cara ir lá fazer o acerto de combustível de emissão, às vezes é a gente que faz, tá? E tá tudo bem, são trabalhos em parceria, né? Eu acredito que grandes resultados a gente consegue com um time muito bom, não com uma pessoa, né? Então,
É assim que eu trabalho. E nesse daí eu fazia o trabalho com um parceiro nosso, que é muito gente boa, parceiro nosso até hoje, e ele teimava com isso. Ele falava, cara, deixa malha fechada com regime máximo. Eu falava, cara, não vamos fazer isso, por causa que dá esse problema. Não, deixa assim. Eu falava, cara, tem esse problema, tal. Não, deixa assim. E acabou ficando desse jeito. E foi isso que gerou o problema. Deixa eu contar para vocês qual foi o problema e por que o carro estava falhando, o motor estava falhando. Cara, eu não me lembro, galera, isso faz pelo menos 4 anos, tá? Mas foi algo tipo, ele permitia, tipo, correção de 30%, algo assim. E o que aconteceu na prática? Deu pau na sonda. Foi isso que aconteceu. Então, a sonda lambda lá, a gente tinha... Vou colocar valores aleatórios só para vocês entenderem, tá? Vamos supor que o nosso alvo era 0,88, tá? Vamos supor que era 0,88, só para a gente colocar números aqui. A sonda, às vezes, quando ela dá pau, ela fica meio lenta. E lenta, eu digo, às vezes ela meio que praticamente congela o valor dela. E daí, a sonda, ela variava, mas ela meio que congelou, tipo, em 0,90. Ela variava, tipo, de 0,92 a 0,90. O que ela media, mas não é que ela estava medindo errado. E aí, o que começou a acontecer? O controle queria 0,88, a sonda estava em 0,90. O que o controle de malha fechada fez? Mais combustível. Então, ele foi para mais 1%. Só que a sonda estava congelada. E aí, ele foi para 3%, para 5%, para 10%. Colocando combustível e a sonda que estava fazendo? Congelada. Até que ele chegou no batente de 30%. Só que o que aconteceu, galera? A sonda estava medindo errado. Ela não estava em 0,90. A sonda normal deveria estar na faixa de 0,90 ali. 0,88. Só que a sonda estava congelada, a ECU ficava colocando combustível. Cara, se você colocar 30% de combustível a mais, seu motor vai falhar de rico. E foi o que aconteceu, certo? Então, são coisas que podem acontecer. Então, fica a dica aí. Em todo sistema de malha fechada, você tem que buscar esse acerto dos batentes para que você não dê muita autonomia para o negócio, entendeu? Você não pode dar muita autonomia, porque o sistema, por mais que ele seja automático, ele não tem como descobrir se uma sonda lambda deu pau ou não. Tem um monte de coisa que pode afetar o sistema, beleza?